Saravá, boa noite. Nessa orientação, vamos estar falando sobre as forças das trevas, as forças da escuridão. A importância de poder discernir, de poder entender o que são essas forças, como elas agem, como elas se apresentam, é de suma importância para quem está encarnado e mesmo para aqueles que estão desencarnados. Porque, segundo a presença ou a manifestação dessas entidades nos caminhos, na vida de cada um de vós, pode interferir, pode bloquear ou amplificar ainda mais aquilo que são barreiras naturais, oriundas daquilo que seja a evolução de cada um de vós, como ser. Vamos lá então. Vou usar a terminologia usada nas religiões espiritualistas, porque vós têm tido mais contato, ouvindo bastante a respeito daquilo que são essas entidades. Podemos ali dar início falando a respeito do quê? De zombeteiros, entidades trevosas zombeteiras. Já o nome por si próprio já denomina a ação desses seres. São seres perversos, são seres que têm como objetivo zombar de cada um de vós, tirar sarro, se divertir às custas do vosso sofrimento de várias maneiras. Essas entidades zombeteiras muitas das vezes são responsáveis por fazerem as pessoas andarem tropeçando e caindo, cair de escadas, derrubar alimentos, bebidas nas suas roupas, em cima da mesa. E tudo que está ligado a essa situação como algo ou alguém que possa se identificar como desastrado. Claro, existe aquilo que é a situação realmente da pessoa desastrada, que tem como explicação falta de coordenação motora, falta de localização espacial, que é poder se situar no ambiente, saber distâncias, e tudo mais. Mas a maioria das coisas estão ligadas a essas entidades zombeteiras, que têm um prazer, que se divertem às custas de quem esteja encarnado. Depois temos aquilo que são os trevosos. Esse nome específico. O que são os trevosos? Trevosos são entidades da escuridão que compõem legiões incontáveis, que têm como propósito os mais diversos. Eles não estão para zombar de ninguém. Eles estão realmente para fazerem investidas diretas com propósitos próprios e com propósitos mandados. Propósitos próprios são essas entidades, assim como os zombeteiros, assim como esses trevosos, se encontram em toda parte, em esquinas, em encruzilhadas, em portas de comércios, em porta de bar, botecos, festas. Eles estão em toda parte onde tenha uma aglomeração, um grande movimento de pessoas. As pessoas que estão em ressonância, em correspondência com essas forças, que seria a pessoa que está vivendo demasiadamente, se valendo, utilizando da inveja, da manipulação, do preconceito, da intolerância, da raiva, da vingança, da ganância, da perversidão, da lascívia, em todos esses aspectos.
Dessa maneira, o ser humano cria brechas, aberturas em diversos campos da vida, que vai ocasionar o quê? Quando cada um de vós está caminhando pela rua, não importa se vós vai comprar pão na padaria, se vós vai à feira, se vós vai ao trabalho, se vós vai a um parque, ou se vós mesmo está indo na sua igreja, no seu templo, no seu terreiro, aonde vós procura manifestar aquilo que seja a sua fé, nesses trajetos, provavelmente vós encontra mais e mais dessas entidades. Que quando há essa correspondência por esses desequilíbrios, não estou falando de desequilíbrios que são esporádicos, que são momentâneos. Não, estou falando principalmente de pessoas que têm esses desequilíbrios como um hábito na vida. Então, eles estão boa parte do dia manifestando esses desequilíbrios de uma forma intensa, direta e ininterrupta. Por meios, palavras e obras. Cria-se abertura, modifica-se o seu padrão áurico, vibratório, magnético, mental, emocional, e isso vai meio com que atrair como um cão que quando sente o cheiro da carne de longe, então ele segue pelo faro. É mais ou menos por aí, para vós ter um parâmetro de comparação de como isso acontece. Só que esse instinto, esse faro, é de acordo com esse padrão vibratório, com essas brechas. Depois dessas entidades trevosas, que já são seres de um considerável poder de ação em cima dos filhos na Terra e também naquilo que são filhos que estejam desencarnados dos planos astrais, temos aqueles que são quiumbas. Quiumbas são entidades trevosas, porém estão ao posto de comandantes, de legiões de trevosos. São seres mais astutos, mais inteligentes, mais sagazes. Devido a essa inteligência mais desenvolta, então eles ocupam um lugar de comando para aquelas entidades trevosas que estão ali movidas por instintos de raiva, de vingança e tudo mais. Então esses seres, eles geralmente são mais poderosos do que os integrantes de suas legiões, que são só entidades trevosas. Então os quiumbas já são entidades mais perigosas, podemos usar esse termo. Após aquilo que seja os quiumbas, vamos ter aquilo que são os magos negros. Agora, os magos negros, existe aquilo que são determinadas escalas. Existe os magos negros que são chefes, comandantes de pequenas legiões de magos negros iniciantes, intermediários e aqueles que estão passando para um nível avançado de conhecimento sobre magia, magia cerimonial, magia ritualística, magia em todos os seus aspectos, assim como também o conhecimento do comportamento humano. São seres demasiadamente sagazes, inteligentes, espertos, muitas das vezes sábios no que diz respeito à negatividade. Da mesma maneira que tem essa escala entre essa posição magos negros, também os quiumbas. Existem os quiumbas iniciantes, existem aqueles intermediários, existem aqueles que são os chefões. Cada colocação dessa de comando mais alto significa mais tempo na espiritualidade, mais tempo no astral,
assim como também um maior detentor de um maior conhecimento a respeito dos assuntos de encarnação da Terra, do ser humano e de tudo o que o ser humano esteja envolvido. Após essa posição de magos negros, temos aquilo que são os grandes das trevas. Grandes das trevas, esses que são generais, são comandantes absolutos de legiões incontáveis de magos negros, quiumbas, em todas as suas escalas, trevosos, zombeteiros. Toda essa hierarquia presta conta para os grandes das trevas. Agora, grandes das trevas, magos negros em toda a sua escala, e iniciante, intermediário e aquele que é o que comanda mesmo, os que comandam mesmo. As legiões de quiumbas, que são seres que também têm essa escala de iniciante, intermediário e aqueles que estão há mais tempo no astral e também atuando no plano material, que por sua vez são comandantes, governam, direcionam incontáveis legiões de entidades trevosas, que por sua vez têm os zombeteiros como algo inicial. Seu Lucifer, e aquilo que são as entidades chamadas como encosto. Essas entidades chamadas, tidas, conhecidas como encostos, eles não pertencem a essas hierarquias, porque são espíritos humanos, almas sofredoras, que vão se conectar com filhos e filhas em cima dessa terra, de acordo com a correspondência a respeito de sofrimento, seja esse mental, emocional ou físico, naquilo que diz respeito a doenças. Então, quando há uma afinidade que um ser em cima da terra, então ele tem um problema sério no estômago e ele sente muitas dores, e ele vive então reclamando, vive sofrido, vive, né, ali ofendido com toda essa situação de que a doença pode proporcionar a ele. Existem locais que a pessoa pode encontrar esses chamados encostos ou sofredores, que vão se solidarizar com essa pessoa, com esse ser humano encarnado, e daí vai haver uma conexão no qual ele alimenta as dores do encarnado e o encarnado, por sua vez, também os nutre. Então vira aquilo que é um looping, um circuito fechado de sofrimento e troca de sofrimentos. Claro, isso vai trazer certo prejuízo, porque vai intensificar, a pessoa vai começar a reclamar mais, vai começar a sofrer de uma forma mais intensa, e também o espírito sofredor. Isso acontece de ambas as partes, e cada vez isso vai piorando e piorando, até que a pessoa acabe se tornando aquilo que é uma pessoa doente por inteiro. Se começa com a doença física, no corpo físico, essa doença se prolifera por aquilo que seja o emocional ou mental, porque lembre-se que todas as mazelas do corpo físico advêm dos campos vibratórios mais sutis, dos outros 6 corpos que acompanham essa manifestação física, que é o 7º corpo do ser humano encarnado. Qual o propósito dessas forças? Arrecadar energias. Como tudo vibra, nada está parado, tudo é energia, é o que a própria ciência da Terra afirma e prova. Como eles não podem beber como o encarnado bebe, não podem comer como o encarnado come, não pode
dar um tapa na face de outro encarnado, ele não pode enfiar uma faca diretamente em alguém, ele não pode enforcar ninguém, ele não pode queimar ninguém de uma forma direta. Ele não pode sentir prazer carnal diretamente, fisicamente, porque ele não pertence mais ao plano físico. Ele não tem mais essa matéria, esse corpo biológico, esse corpo físico. O papel deles, por ordem dos grandes das trevas, sobre a supervisão e a gerência dos magos negros e o comando daquilo que são quiumbas poderosos, é arrecadar quantidades inconcebíveis para a mente humana daquilo que é um poder. Porque energia é poder. Energia é poder. E com esse poder, qual é o objetivo de arrecadar esse poder? Para que eles tenham condições de fazer mais e mais investidas contra o plano material, contra seres encarnados, através de ter eficiência naquilo que seja magia negra, amarrações, trabalhos de morte, trabalhos de tudo enquanto há que não presta de negatividade. Eles se utilizam desses meios também para poder dar sustentação aos seus reinados nas esferas inferiores, que está abaixo do ponto neutro, onde todo mundo se encontra encarnado, que são as esferas inferiores, certo? Que muitas pessoas vão entender isso como o quê? Como o inferno, por exemplo. Então eles usam para poder manter esse reinado, essa proteção que eles têm em se manter onde estão. Manter ali toda, quando eu falo reinado, não é só o trono onde eles estejam sentados para comandar as legiões incontáveis de trevosos. Estou falando porque ali eles mantêm a estrutura basicamente semelhante, porém de uma forma mais densa, mais grotesca, mais rústica, mais sombria do que qualquer vale umbralino, por mais denso que possa parecer. Porque está abaixo dos planos astrais. São condições realmente muito densas, tão densas que aquilo que são entidades espirituais que vós já ouviram falar, como pretos velhos, como caboclos, baianos, boiadeiros, ou que seja a linha de santo, Santo Antônio, São José, São Jorge, Santo Expedito, essas entidades, elas não conseguem transpor dos planos astrais inferiores para essas esferas inferiores. De tão denso que é, eles não suportam. É como pegar aquilo que seja uma vela e cobri-la com um copo. Vai faltar oxigênio e ela vai se apagar. Então essas entidades perdem força. Não podem, eles não conseguem descer a esses planos. Os guardiões da lei maior e da justiça divina, Exus e Pombogiras, conhecido assim dentro de religião de Umbanda, não importa qual seja essa linhagem de Umbanda, que seja tradicional, cruzada, esotérica, não importa, é o mesmo trabalho, assim como o trabalho legítimo daquilo que seja a verdadeira Quimbanda. Que Quimbanda não faz magia negra. Tem todo o poder, toda a autoridade através dos guardiões da lei maior e da justiça divina para desfazer, para quebrar, para conduzir forças e entidades que estejam envolvidas, para poder libertar
encarnados ou desencarnados. Fazer resgates em pontos e esferas profundas como essa. Certo? Então isso é importante vós saberem. A situação que diz respeito às investidas, por que que esses seres trevosos, que, trocando em poucas palavras, em comparação a um exército que existe em cima da Terra, eles são como soldados, certo? Estão ali no pelotão de frente, eles que vão diretamente dentro das vossas casas, eles que lhe sugestionam a maior parte das vezes. Por que não todas as vezes? Porque existem seres humanos, existem condições, existem locais, das quais uma simples entidade trevosa não tem poder de ação. Mas isso são poucas as pessoas e poucos os lugares, em comparação ao todo encarnado, certo? E desencarnado, então, é uma pouca quantidade. Vamos colocar em porcentagem como 10%. Então, que essas entidades trevosas não conseguem transpor barreiras de proteção, de fé, certo? Os outros 90%, eles agem como têm agido, como se pode observar, como se pode intuir, como muitas das vezes se pode ver que ali realmente existem ações de forças que vós não tem conhecimento. Então, essas entidades trevosas, desde as que são recrutadas após desencarne, nos planos astrais, que é quando a pessoa desencarna e não aceita a morte, ele não quer ir, ele não quer ser tratado, ele não quer ser curado por mentores espirituais que possam até, quem sabe, conduzi-los a uma cidade astral para que ele seja tratado, curado, para que ele estude, para que ele se habitualize com os planos astrais. Então, existem muitos que não aceitam, muitos que querem estar aqui, perto dos parentes, perto da namorada, perto da esposa, perto dos filhos, e não abre mão de forma alguma, quer estar de olho na riqueza que deixou. E como o desencarnado não tem a mesma noção de tempo daquele que está encarnado, passa-se décadas, séculos. Essas almas ou esses espíritos desencarnados, fatalmente, a maioria, quase 100%, vão compor aquilo que são exércitos de trevosos. Então, existem aqueles que são recém-chegados, recrutados, e existem aqueles que estão há mais tempo. A pessoa sempre vai estar revoltada, como eu disse, a respeito, morreu e a mulher ficou em terra encarnado. Ou vice-versa, porque trevoso, quiumba, mago negro ou grande das trevas não significa que sejam só essas manifestações de sagrado masculino na condição de homem. Porque quando falamos dessas forças, desde sofredores que não fazem parte da hierarquia, mas a partir de zombeteiros, trevosos, quiumbas, magos negros, grandes das trevas, todos são espíritos humanos que se densificaram a tal ponto de estarem comandando esferas inferiores. Esses são os verdadeiros diabos que fazem as investidas, que têm como objetivo se fartar dos desequilíbrios de quem está encarnado ou desencarnado em planos astrais inferiores, vales umbralinos. O que interessa para eles? Energia de sofrimento, de tristeza, de depressão, de raiva, de ódio, de vingança, de cobiça, todo tipo de desequilíbrio. E o que eles fazem com isso? Já falei, usam para manter essa estrutura lá, nessas áreas densas e obscuras, as estruturas mesmo, verdadeiras prisões, onde espíritos são aprisionados, são capturados,
Incontáveis espíritos humanos se encontram capturados em primeira, segunda, terceira esfera inferior, que está abaixo daquilo que seja o plano astral. Conhecido por a maior parte de vós por relatos espíritas. Porque esse termo umbralino, umbral, é uma terminologia espírita. Certo? Uma vez dito isso, o porquê então? Como eles fazem isso? Tudo decorrente do quê? De vícios. Esses trevosos, parte deles são viciados em bebida alcoólica, parte deles são viciados em drogas das mais diversas, partes deles são movidos pelo espírito de vingança, outro pelo espírito de cobiça, outro pelo espírito da destruição, outro da manipulação, outro do ódio, outro da prostituição, outro, né, da sexualidade, outro da perversão, outro da pornografia. Então cada qual tem ali os seus vícios que quando estavam em terra eram espíritos humanos encarnados completamente desenfreados em cima da terra. Quando eles desencarnam, eles, como eu falei ao início, eles não podem pegar um copo de bebida e beber, porque eles não têm mais corpo físico. Então, como eles não têm a habilidade de poder extrair aquilo que são os vapores de uma bebida, vapores de uma droga, fumaça daquilo que seja cigarro, né? Aquilo que seja os líquidos e substâncias que se manifestam a parte, a energia daquilo que seja uma relação sexual pervertida, né? Conduzida ali por pornografia ou alguma coisa parecida, que é simplesmente o prazer da carne e nada mais. Eles não têm corpo físico. E eles não têm conhecimento para poder extrair isso, para poder aproveitar isso, sentir o prazer da energia sexual novamente, aquelas taras, aquelas vibrações, aquelas emoções, certo? Assim como também o prazer de tomar a bebida. Então eles não têm essa capacidade. E aquilo que são os quiumbas têm essa capacidade. Ou trevosos que já estão a passos de se tornarem quiumbas, porque isso vai se subindo de degrau. Os mais antigos, que são os que vão recrutar essa pessoa, que em cima daquilo que são os vícios, então eles fazem a proposta: olha, vós quer continuar sentindo o prazer do sexo, da depravação, da prostituição, da bebida, da droga, da raiva, do litígio, da agressão? Muito bem, né? Vós não tem como adquirir isso, mas nós temos. Se vós compor então as nossas legiões, já que vós escolheu permanecer em cima da terra como espírito vagante, por que não conquistar, voltar a ter os seus objetivos à disposição? Tudo aquilo que precisamos é que vós trabalhe para nós. Fazendo o quê? Aí, para ter a porção, essas entidades trevosas, para ter a sua porção de vapores do álcool, do cigarro, da droga, das substâncias, dos odores ligados à depravação sexual, para obter vingança contra alguém da família, um desconhecido, um vizinho na qual essa pessoa, quando desencarnou, tinha um litígio, tinha uma guerra entre essas pessoas. Então ele procura querer se vingar. Ele tentou quando estava em cima da terra, não conseguiu, ele continua com esse objetivo. Em troca daquilo que são, olha, muito bem, então vós terá o prazer do álcool novamente, da droga, de tudo mais. Porém, nós precisamos que vós façam um serviço para nós.
que o serviço é o quê? É ir atazanar os outros. Encontrar, a princípio, para esses recém-agrupados, encontrarem, serem olheiros em esquinas, em encruzilhadas, em portas de negócio, festas, bares, teatros, todo tipo de lugar, inclusive igrejas, templos, terreiros, de ficar de olho nas pessoas que estão dando abertura para os desequilíbrios. Pessoas que estão encarnadas, que são violentas, pessoas que são encarnadas, que são beberrões, pessoas que estão encarnadas, que são depravados sexualmente, pessoas encarnadas que têm vícios de droga, pessoas encarnadas que são manipuladores, mentirosos. Eles sabem e comunicam. Vêm aqueles mais experientes e vão ensinar ele como então eles ligam os fios para poder começar a agir na vida dessa pessoa encarnada desequilibrada. De forma indireta, como eu falei no início, que é quando simplesmente vai por ressonância, por afinidade, e também quando é um trabalho de magia negra, que alguém foi lá, pagou um trabalho de magia negra para prejudicar o outro, também vai ter esse mesmo procedimento. E esse recém-recrutado, ele vai aprendendo em troca de poder ir fazendo serviços que vão ser gradativos com o passar do tempo. Ele vai começar como olheiro, porque ele não tem conhecimento para instalar esses fios astrais no corpo do ser humano encarnado ou no perispírito, que é o duplo etérico, o segundo corpo do ser humano. Então, ele só pode fazer isso por enquanto. Quando ele aprender, vai ter um outro que está recém-recrutado, que daí vai fazer o papel que ele fazia antes, de ficar de olho e chamar os mais velhos para moverem a ação, que por sua vez vão ensinar esse também e assim vai sucessivamente. Esse que já adquiriu o conhecimento, ele vai ter a liberdade, entre aspas, momentos que ele vai poder ir lá tentar se vingar, fazer um inferno na vida da noiva que ficou para trás ou do noivo, porque não é só espíritos humanos homens, mas também mulheres que compõem todas essas hierarquias, certo? Então eles trazem as porções de tristeza, de depressão, de ansiedade, de procrastinação, de inveja, de ódio, de cobiça, de tudo que é desequilíbrio. Quanto mais desequilibrado a pessoa vai vivendo por meses e anos, sob a investida deles, mais energias eles vão extraindo, mais fios, mais especialistas em cada área vão entrando na vida daquela pessoa. Começou pelo vício da bebida, depois ele vai para outro, daí ele vai parar em prostituição, já ele está se tornando uma pessoa violenta, uma pessoa intolerante, então passa a acompanhar a pessoa, o caminho na casa dessa pessoa, uma verdadeira legião, uma verdadeira escolta de entidades trevosas. E aonde está a família espiritual de luz desses filhos? Onde está o anjo de guarda? Está onde sempre estiveram. Só que o ser humano é livre para poder escolher o que ele quer fazer da sua vida. E as entidades espirituais de lei não corrompem o livre-arbítrio. Vós quer fazer? Muito bem, faça. Vós é livre para fazer. Quando vós decidir em andar de acordo com que seja a suposta ou a conhecida reta via, então estamos aqui, de braços abertos e estendidos para poder dar o suporte. Mas enquanto a pessoa estiver dando burro em ponto de faca, eles não podem fazer nada, a não ser estarem presentes. Eles não podem fazer nada por conta própria. Eles recebem orientações e autorizações que vêm da lei maior e da justiça divina e de entidades superiores.
E quanto mais esses seres estão presentes na vida, na casa, nos caminhos dessa pessoa, mais a coisa vai ladeira abaixo. E daí essa pessoa, ele vai na casa de um parente, eles também vão se instalar lá. Eles vão na casa de um amigo, eles também vão se instalar lá. Porque para eles não interessa uma pessoa só. Eles são viciados, essas entidades trevosas são seres viciados. E para eles interessa suprir o vício. Então eles promovem as investidas, pegam essas energias, inclusive a seiva de cada um de vós. A seiva, quando eu digo, é a sua energia vital, que também é extraída por porções, entrega na mão desses comandantes, desses responsáveis maiores, que por sua vez oferece para ele uma porção do vício que ele tem necessidade. Que seja vingança, que seja álcool, que seja droga, que seja perversão sexual. E muitas outras coisas mais. Eu estou falando poucas coisas que são aquelas mais evidentes, mais conhecidas. Certo? Por isso que eles não param. Eles estão e investem e eles procuram sempre os desavisados. Quem está em profundo desequilíbrio são os prediletos, porque eles são sorrateiros e eles são imediatistas, porque eles precisam manter os seus vícios, os seus propósitos de ódio, de vingança, de destruição. Certo? Uma vez que se entende isso, vós podem conciliar aquilo que é a condição de vós poderem trabalhar internamente de forma gradativa, de ser um pouquinho melhor a cada dia, dando as costas a atitudes, né? Intenções que envolvam inveja, que envolvam atrito, discussão, violência. Vai saindo pouco a pouco do vício da bebida, da dependência. Ah, não tenho vício não, seu maioral. Eu só bebo ali, chega fim de semana, eu bebo em casa umas 3, 4 latinhas. Pois é, mas é todo fim de semana. Se isso se tornou um hábito, isso se tornou um vício. E vai causar abertura, porque a mente entorpecida, principalmente de quem está nas trevas da ignorância, é facilmente manipulável e influenciável por esses seres. Eles não estão de brincadeira. Tolo é aquele que pensa que entidades trevosas, quiumbas, magos negros ou grandes das trevas são seres ignorantes, bizarros. Não, absolutamente não. São seres, principalmente de alguns quiumbas que são mais antigos na espiritualidade, a magos negros, são seres de um conhecimento, de uma sabedoria enorme. Só que eles adquiriram a sabedoria e utilizaram para o negativismo, baixo e denso. Não a força negativa que pertence à verdade ou à manifestação que se espera. Por aí vós tem essa condição de poder identificar e entender o porquê que quando vem para vós discutir, quando vós vem ofendido, quando o seu nome está na boca dos outros para lá, ouça aquilo. Eu sou o que estão falando? Não, então deixa isso para lá, que cada um siga o seu caminho. Não desça no mesmo nível dessas pessoas, porque vós descer no mesmo nível dessas pessoas, vós abre portas e brechas para a presença desses seres no seu caminho, no seu ser, na sua vida, nas energias do seu corpo, no seu magnetismo, no seu mental, no seu emocional, no seu vibratório energético. Que em correspondência a tudo isso, em miúdo, poucos miúdos, vai fazer com que os seus caminhos estejam fechados, que não surja oportunidades, novas ideias, ideias inovadoras, ideias revolucionárias, ideias
que ainda não foram manifestas em cima desse plano. Veja que o prejuízo é muito grande. Vai trazer o inferno para o seu relacionamento em família, vão trazer o inferno para o seu relacionamento afetivo amoroso, vai fazer o inferno naquilo que é o relacionamento social ou em rodas de amigos, de amizade, de coleguismo. E escassez como um todo. Dificuldades, todo tipo de sofrimento, e cada vez isso será maior e mais presente e mais intenso. Esses seres, para aqueles que têm a oportunidade de poder falar com quiumbas ou trevosos poderosos, porque com magos negros já é mais difícil. Tem que ter uma pessoa que já tem um nível de comprometimento com o plano espiritual razoavelmente grande e em andamento de muito tempo, para que mesmo um iniciante lá nas legiões de magos negros possa vir até ele. Tem que ter uma influência em centenas ou milhares de pessoas. Os magos negros mais poderosos, aqueles mais antigos, eles jamais se apresentarão para uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Eles vão se apresentar para políticos, para donos de império, pessoas que influenciam não só milhares, mas milhões de pessoas. Certo? Uma vez sabendo isso, o quão é importante vós cuidar do seu ser, cuidar da sua áurea, cuidar das suas energias, do seu magnetismo, do seu mental. O que vós tem pensado? O que vós tem alimentado dentro da sua mente? Pare e comece a se ouvir durante os seus dias. Vós vai observar o quanto vós reclama, o quanto vós está sendo ingrato. Em algum nível. E isso são aberturas, são brechas para algumas situações, são portas escancaradas para a manifestação desses seres que não querem perder tempo. Se vós é uma pessoa razoavelmente equilibrada, não estou falando perfeita, porque a perfeição não existe em cima dessa terra, nem em outro plano. Só existe uma perfeição, que é a fonte, que é o incognoscível, o Todo-Poderoso. Não tem como se atingir a perfeição, mas procurar manter-se em equilíbrio na sua caminhada proporcionará a vós agir, raciocinar, receber essa intuição pela sua consciência, ter racionalidade, que é o seu plano mental, físico, concreto. Daí depois vós faz uso da emotividade, da força das emoções, porque é uma força poderosa, que daí começará a colocar em movimento aquilo que vós planeja, aquilo que vós esteja preparado. Quando esses seres se aproximam de vós e veem que vós tem essa energia, que não tem brechas contundentes, eles vão imediatamente olhar para o lado. Se tem um fragilizado, tem um que não tem proteção, tem um que não tem conhecimento, tem um que não tem sabedoria, eles vão naquele, porque as portas e janelas já estão abertas daquelas pessoas. Veja que só esse conhecimento já proporcionará a cada um de vós segurança, uma boa condição de segurança. Não completa, não total, mas de uma certa forma, com uma certa eficiência até um certo nível. Essas forças, elas fazem todo tipo de promessa. Podem aparecer para médiuns, podem se plasmar, podem simplesmente sussurrar no ouvido, dentro da mente de cada um de vós. Olhe, faça isso, faça aquilo, aproveite, tire proveito. Através desses fios, que é como uma ligação telefônica,
que em momentos pontuais eles vão injetando isso na sua mente e no seu ser e vão extraindo que a sua vitalidade, o seu vigor, essa sua energia vital e também esses acúmulos de energias desequilibradas. Essas forças são os verdadeiros diabos, ou demônios, como muitos, principalmente nas religiões cristãs, costumam chamar. Mas são espíritos humanos densificados, que foram se densificando mais e mais, foram indo para mais escuridão, para mais longe daquilo que eles são verdadeiramente. Uma vez vós sabendo como é essa condição, como se sai só e se volta acompanhado de determinadas presenças, o como acontece. Acontece em cima de um seu medo, de uma sua insegurança, de uma sua perversidade. Vai existir quiumbas trevosos, que são especialistas em determinadas áreas que eles vão se aproveitar da situação e de vós. E vão fazer com que as vossas vidas permaneçam um caos, completamente limitado e acorrentado, um verdadeiro escravo daquilo que são as investidas desses seres que não cessam. Isso é de dia, de noite, de madrugada, sem ter pausa. Sem ter pausa. Isso é o suficiente como essa primeira parte. Vamos falar sobre outros lados da obscuridade também. Por sinal, informações importantíssimas e complementares, porque para cada história, para cada explanação, sempre existe dois lados a serem expostos ou demonstrados e explicados segundo a fundamentação de cada coisa. Então eu saravo a todos vós, boa noite e daremos continuidade.